18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 18 horas em ponto em Manaus, 6 da noite. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Começa agora o programa 18 horas aqui na Mix FM. Espaço do jornalismo sério com responsabilidade feito especialmente para você, ouvinte. Eu, Carlos Júnior, Karine Leão e Cid Soares, juntos com você até às 7 da noite, nesta sexta-feira. Boa noite, Karine Leão. Sextou, Carlos Júnior, juntos e no melhor mix, juntos e Shalom Now, né? Muito boa noite pra você, obrigada pela companhia, você que sintoniza 100,7 aqui na Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação, aquelas reportagens exclusivas que você só acompanha aqui no 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Karine Leão, tudo certinho? Tudo ótimo. Hoje é dia de dormir cedo. Tá boa. Não? Não. Como assim? Não. Hoje é dia de quê, Amy Luciano? Hoje é dia de... Vou nem falar. Hoje é dia de Partiu Night. Hoje é dia de Vale Night. Você já pediu Vale Night da sua namorada, do seu namorado? Pra sair com os amigos. Eu não tenho namorado. Eu vivo no Vale Night. Tadinha, olha. Boa noite, meu querido Paulo Castro, nosso diretor de jornalismo, cara do conteúdo aqui do 18 horas. Tudo certo? Tudo pronto? Boa noite, Carlão. Boa noite, Karine, Cid, Amy Luciano, ouvinte da Mix. Tudo pronto, tudo certinho. Bacana. Amy Luciano, o que temos pra hoje no 18 Temos aqueles horas? ingressos famosíssimos aí pro cinema, 2 pares. Quem comentar muito, fica aqui até o final do programa vai ganhar. 2 pessoas, hein? Tô de olho. Aquela participação pra assistir Malévola, né? Isso. Vamos combinar todos de irmos. Ou Coringa, né? Ainda tá em cartaz. O Coringa tá valendo também. Tá tudo certo então, né? Vamos embora, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Começa agora o programa 18 horas desta sexta-feira, hein? Hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Não esqueça de mandar abraço pra rapaziada do Aquário ali. Olha só. George, nosso amigo Trovão. Arizinho, Ari E Guedes. nossos amigos do Uber 99. Os amigos do Uber. Dá boa noite pra galera, mano. Uber 99. Vamos mandar um alô também para o Graciano Rebelo, né? Que acabou de sair daqui. Um alô. Humberto Melo aqui visitando a gente. Ó, Carlão, hoje é sexta-feira, não esquece do pessoal do Bar da Divina. Brincadeira sadia. Tá certo, então 6 e 2, 18 horas no ar pra você aqui na Mix FM. Você está ouvindo 18 horas. Hoje é o dia do médico, uma das atividades mais importantes e desafiadora. Essa data foi escolhida em referência ao dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina. E a medicina é uma das áreas do conhecimento que exige maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional. Para ser um bom médico, é fundamental, né? Um investimento constante em aperfeiçoamento, ficando sempre informado a respeito das novas descobertas científicas, conhecendo aí novos tratamentos e exames, além de estar atento às novas doenças que surgem todo o tempo. É isso aí, Cid. O bom médico, além de ter um bom embasamento teórico, deve saber se relacionar, promovendo uma relação de confiança com o seu paciente, é claro, né? E o mais importante que isso tudo, ter vocação, se importar de verdade com o ser humano, que no juramento deles, né, da profissão de medicina, eles falam, né, ser sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Bom, a relação médico-paciente é fundamental para o andamento adequado do tratamento, uma vez que o paciente sente-se à vontade para falar em detalhes o que lhe aflige. São desafios diários que se tornam ainda maiores quando o Estado não oferece condições mínimas, como por exemplo, um medicamento, né, para o tratamento do paciente. Realidade vivida pelos médicos aqui no Amazonas. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. Apesar de o curso de medicina ser um dos mais concorridos nos vestibulares, nem tudo são flores para os médicos que escolhem atuar na saúde pública no Amazonas. O doutor, que no passado carregava prestígio e bons salários, hoje se sente desvalorizado e cansado de tantas lutas, por salários atrasados, por falta de insumos, além de condições ruins de trabalho. Para o presidente do Sindicato dos Médicos no Amazonas, Mário Viana,
cotidiana. A difícil realidade acaba refletindo na hora do atendimento médico. As condições de trabalho cada vez estão piores, a remuneração também dos médicos é ruim e com isso a gente tem algum grau de insatisfação que não há como não admitir que isso interfere de alguma forma nas atividades dos profissionais. Médico há 40 anos, o cirurgião geral José Francisco fala que em alguns casos, para exercer a profissão, é preciso renunciar à própria vida. Fazer saúde é muito caro, tem que se contar com muito boa vontade e entendimento, que é o principal que hoje está faltando na saúde do estado do Amazonas. Eu costumo sempre dizer que ser médico é esquecer da sua própria vida em benefício da vida de outros. Volto com vocês. Muito bem, 6h05 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. A sintonia certa é Mix FM, o programa 18 horas. E ainda hoje nós vamos ter uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, CIMEAM, o médico Mário Viana. Então fica ligado, ainda hoje. Bom, 6h06, Cid Soares. Mais uma vez, boa noite. Vamos de playlist, meu irmão. Playlist 18 horas. Né, uma cantora e compositora norte-americana. Em 2016 ela lançou o SoundCloud. O primeiro single foi Ocean Eyes, que logo se tornou um sucesso viral. Billie Eilish lançou em março desse ano o clipe de Bad Guy, que está aí no álbum When We Fall Asleep, Where Do You Go? O disco de estreia dela. Pois é, e no Spotify, Billie Eilish já acumula mais de 890 milhões de plays na canção Bad Guy. E o clipe no YouTube tem mais de 593 milhões de visualizações. Bom, esses números mostram o sucesso estrondoso que Billie Eilish vem fazendo. Ela arrasa mesmo. Posso dar um spoiler rapidinho aqui? Sim, querido. Manda. Uma amiga minha aí, a Adriana, só pra dizer que hoje tem Ana Vitória e Vitor Clay na nossa programação. É mesmo? Que bacana. 18 horas. Olha aí, mais um estudo oficial, comprova que a atual administração recebeu o Estado em boas condições financeiras, com boa capacidade de investimento e de endividamento. O repórter Azaf Augusto traz informações sobre a 8ª edição do ranking de competitividade dos estados. Esse estudo aponta que o Amazonas está entre os estados que melhoraram suas contas públicas em 2018, diferente do que afirmou a equipe de transição do atual governador, que disse pegar o estado com um rombo nas contas. Dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, 16 tiveram piora nas contas públicas ou mantiveram a situação estagnada em 2018. Apresentando números diferentes, os estados mais bem avaliados foram Amazonas e Espírito Santo. Os dados são do ranking de competitividade dos estados, que foi feito pelo Centro de Liderança Pública em parceria com a Tendências Consultoria Integrada. O Rio Grande do Sul e Minas Gerais tiveram pior desempenho em 2018, ao contrário do Amazonas, que teve boa avaliação no critério referente à solidez fiscal. Em 2018, o Amazonas também teve uma boa avaliação na capacidade de o governo administrar as contas públicas. Segundo o estudo, uma boa gestão permite, por exemplo, diminuir endividamento, atrair investidores e oferecer melhores serviços públicos. Para o cálculo, foram analisados indicadores com diferentes pesos na nota final, como resultados primário e nominal, capacidade de investimento e sucesso de execução orçamentária. Esses dados foram retirados do Tesouro Nacional. Volto com vocês. Mesmo, não tem jeito, né? O governo encontrou realmente a casa arrumada e agora vai ter que trabalhar de fato. Não tem desculpa. O governo do estado anunciou nesta sexta-feira que vai encerrar contratos com empresas terceirizadas na saúde e contratar os terceirizados como temporários. A modificação não envolve as empresas médicas, apenas prestadores de serviços como enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras atividades hospitalares, segundo o vice-governador e secretário da Casa Civil, Carlos Almeida Filho. Bom, o encerramento dos contratos será transformado em projeto de lei para ser votado pelos deputados estaduais.
sociais. Carlos Almeida esteve na Assembleia Legislativa na manhã desta sexta-feira para expor a decisão aos parlamentares. O projeto de lei vai ser elaborado a partir do debate também com o Ministério Público do Amazonas e o Tribunal de Contas do Estado. O vice-governador disse que a medida pretende resolver 2 problemas. Primeiro, acabar com as ações na justiça por trabalhadores terceirizados que implicam em bloqueio de pagamentos às empresas. E o segundo, com a inclusão desses funcionários na classificação de servidor que são considerados na folha de pagamento como gasto pessoal. Bom, na prática, o governo vai acabar com os contratos formalizados com empresas e passará a contratar organizações sociais. No fim de tudo, estamos aqui na torcida para que a mudança dê certo e acabe com o sofrimento dos profissionais terceirizados que padecem com constantes atrasos nos salários. Que dê tudo certo. Cidades. Bom, e amanhã, sábado, será realizado em todo o país o dia D de vacinação contra o sarampo. E aqui em Manaus, 136 postos de vacina estarão disponíveis. Confira na reportagem de Júlia Gomes. A mobilização de amanhã, voltada para crianças de 6 meses a 4 anos, faz parte da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, iniciada pelo Ministério da Saúde no dia 7 de outubro, em parcerias com as secretarias estaduais e municipais. Aqui em Manaus, 136 postos de vacinação irão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde, com a oferta também de todas as vacinas recomendadas para essa faixa etária, para que assim o município alcance a meta de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde, como explica a enfermeira Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica. A nossa cobertura de vacina de rotina em relação ao sarampo ainda não atingiu o preconizado, que é 95%. Por isso, solicitamos que os pais e responsáveis levem as suas crianças de 6 meses até menores de 5 anos. Todas as demais vacinas para essa faixa etária também serão ofertadas. Segundo dados da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde de Manaus, na primeira semana da campanha, mais de 5 mil crianças foram imunizadas e quase 60% desse público precisou receber algum outro tipo de vacina. Volto com vocês. Bom, e atenção, a lista das salas de vacina que irão funcionar neste sábado na área urbana de Manaus pode ser acessada no site da Censa, censa.manaus.am.gov.br. E eu faço uma pergunta, você já parou para pensar o que aconteceria se a Amazônia fosse completamente destruída? Para avaliar esses impactos, um estudo foi realizado por pesquisadores norte-americanos. Nossa, assim, catastrófico, né? Esse estudo. Bom, a análise reuniu equipes da Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos e da Universidade de Princeton, uma das mais respeitadas do mundo. Segundo os estudiosos, com a destruição, a temperatura subiria até 2,5 graus e o volume de chuvas no mundo diminuiria entre 15% e 30%. Como explica a repórter Nathalie Moraes. Chuvas, cursos d'água, temperatura e concentração de gases na atmosfera. Foi com base nessas informações que pesquisadores projetaram as consequências do desmatamento da Amazônia. O resultado do estudo foi apresentado em um seminário que reuniu pesquisadores, empresários, artistas e representantes da Amazônia. Segundo a cientista climática Helena Chevliakova, se metade da Amazônia for desmatada e se a floresta inteira for derrubada, a temperatura do planeta no ano de 2050 poderá subir em 2,5 graus e o volume de chuvas no mundo diminuiria de 15% a 30%. Para calcular esse impacto que a perda da Amazônia teria sobre o clima global, os cientistas levaram em conta uma hipótese até otimista, a de que a humanidade vai cumprir as metas de redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa. Ficou claro que esse esforço para controlar o aquecimento global não será suficiente se a floresta for destruída. E apesar de o mundo inteiro ser afetado
afetado, a região mais atingida seria a América do Sul. No caso do Brasil, o impacto é ainda mais profundo. Ele quase dobra o aumento de temperatura que a gente teria sem a perda da Amazônia. Além disso, a redução das chuvas causariam percas na agricultura e afetaria o volume dos rios. Esse estudo pode ajudar os países amazônicos a entender as consequências das escolhas que eles inevitavelmente terão que fazer. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça Federal determinou que a União e o município de Manaus elaborem em até 3 meses plano para implementação efetiva de 12 centros de atendimento psicossocial CAPS na capital. Carlão, a Justiça acatou a ação civil pública impetrada pelos Ministérios Públicos, Federal e Estadual aqui do Amazonas. De acordo com a decisão, o plano deve incluir cronograma de execução das obras. Caso a ordem judicial não seja cumprida, os réus deverão pagar multa diária de R$1.000. O plano de implantação dos 12 centros deve contemplar 9 unidades para dependentes químicos e de álcool e 3 CAPs específicos para o público infanto-juvenil. Política. Bom, Carlão, e em homenagem ao Dia do Médico, que nós sempre falamos, nós abrimos o programa falando sobre o médico, sobre os problemas da medicina. Nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, SIMEAM, o médico Mário Viana, que está chegando nesse momento aos nossos estúdios. Uma ótima noite, doutor. Boa noite, feliz Dia dos Médicos, né? Obrigado, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui da Rádio Mix. E o meu bom dia do médico para todos os médicos do Amazonas e do Brasil. Então, nós começamos o programa falando de toda a problemática atual, né, dos médicos e do atendimento da saúde pública aqui no estado. Temos o que comemorar nesse dia ou temos que fazer uma luta? Como é que é pensado o dia de hoje? Acho que as duas coisas. Comemorar porque os médicos defendem a vida e a vida tem que ser sempre comemorada, né? De todas as formas. Mas as lutas são muitas. A situação da saúde pública no Amazonas já é por demais sabido muito caótica, muito ruim, né? E na saúde privada também nós sabemos que temos problemas com os planos de saúde que pagam mal, exploram o trabalho médico, né? Mas principalmente na saúde pública, que a grande maioria da população amazonense e do Brasil utiliza, né? O SUS, a gente vive momentos muito, mas muito ruins. Posso dizer, dos 30 anos que eu estou em Manaus, acho que é o pior momento que a gente vive. Doutor, na sua opinião, quais são os principais desafios para a atuação médica hoje em dia? O desafio é realmente ter um ambiente de trabalho adequado, né? Até a questão do pagamento é fato, qualquer trabalhador, e o médico é um trabalhador, muitas vezes o médico esquece disso, né? Ele tem que ter o seu justo salário, a sua justa remuneração, e tudo isso está muito difícil, né? O normal hoje, e o governo acha que manter 3 meses de salário atrasado não é uma coisa normal. O contrato prevê que excepcionalmente isso pode acontecer, e isso agora virou rotina, né? E além disso, a gente tem sofrido todo tipo de constrangimento dentro das unidades de saúde, do estado principalmente, na medida em que as condições de trabalho são péssimas, né? Faltam insumos, material para se trabalhar de forma adequada, né? E os profissionais vêm a cada dia, como se diz no popular, se virando nos 30, né? Uhum. E mesmo assim ainda não são reconhecidos. Há um problema de, vamos dizer, caça às bruxas com relação às empresas que prestam serviços terceirizados, né? Uma ameaça constante, uma incerteza do futuro, que eu acho até que é uma maldade, né? E a gente vê aí possibilidade de trocas de profissionais com grande experiência, como são os cirurgiões e o pessoal da enfermagem de UTI, por empresas que sequer têm a qualificação. Ou seja, o governo realmente brinca, né, de fazer saúde, e a vida da população não merece isso. Presidente, o que está faltando? Dinheiro ou gestão para se resolver esse problema? Eu não tenho a menor dúvida que é gestão, mas muita gestão.
Porque, doutor, diante de tudo isso que o senhor está falando, é muito claro que nós estamos passando aí por uma crise no SUS, né, na saúde de um modo geral, nas cooperativas médicas. Não há médicos para atender as regiões mais remotas. Como o senhor está analisando essa problemática? Bom, esse é um outro problema, né? Em Manaus nós temos profissionais num quantitativo bastante razoável se você comparar com outras regiões do país, mas no interior do Amazonas a coisa muda, né? Então, esse é um problema principalmente da região norte e da região nordeste, né? Que precisa haver uma política de distribuição de médicos. E aí eu não vejo outro caminho que seja a carreira médica de Estado. Existem juízes, promotores na maioria dos municípios dos interiores do Brasil afora, porque eles têm uma carreira de Estado. Ontem, durante a solenidade de homenagem aos médicos na Assembleia Legislativa, esse assunto foi levantado pelo deputado Belarmino Lins, que é uma pessoa experiente e que por diversas vezes eu já tive com ele fazendo a conversa sobre a necessidade de se aprovar. Aliás, a carreira já é aprovada, é o primeiro estado brasileiro a ter a carreira na Constituição e falta agora regulamentar. E eu pedi o apoio dele para que no Tribunal de Justiça um mandato de injunção que nós entramos, o sindicato entrou já há algum tempo, há cerca de 1 ou 2 anos, né? E está sendo julgado agora. O desembargador Chalub pediu vistas do processo e, se Deus quiser, nós vamos ter êxito, até porque o Estado fala em diminuir a terceirização. Então agora ele tem a oportunidade de mostrar que quer diminuir a terceirização, mas diminuir a terceirização de forma correta, fazendo concurso público, né, para uma carreira de Estado para interiorizar e pagando também de forma decente ao profissional. Mas é essa questão aqui que eu vim agora em seguida, né? Hoje o governo do Estado anunciou o fim dos contratos com empresas terceirizadas da área médica. Poupou apenas as empresas médicas. E isso seria porque os médicos eles têm mais poder de pressão? Não é questão de poder de pressão. E eu faço até aqui um alerta aos médicos, né, de empresas médicas que realmente pensem bem. O sindicato tem apoiado, é a favor de que o IET, que é o Instituto de Enfermagem de Terapia Intensiva, nós estamos falando de médico aqui nessa entrevista, mas eu faço questão de dizer que os médicos apoiam as enfermeiras qualificadas, né, que conhecem o seu trabalho. As UTIs de Manaus vão ter problema, os médicos, inclusive, da empresa de terapia intensiva não vão conseguir desempenhar, não que eles não sejam qualificados, é que a importância da enfermagem, junto com os demais profissionais, médicos e tudo mais, é que faz a coisa funcionar. Então, retirar esses profissionais altamente qualificados, 24 anos trabalhando de uma forma sem um planejamento, é uma irresponsabilidade. Eu estou anunciando aqui no Dia do Médico, né? É triste falar isso, vai morrer muita gente que poderia ser salva. São irresponsáveis. Essa conta, desculpa, Cid, essa conta, então, dessas mortes vão para quem? Vai para conta do governador, porque é o comandante, né? O responsável pelo que vai acontecer. Com certeza, penso eu, né? Bom, e por falar nisso, frequentemente a sua categoria tem embates ruidosos com os governantes aqui no Amazonas. Como é que está essa relação hoje? Para mim, cada vez pior, né? E eu faço o meu papel enquanto presidente do Sindicato dos Médicos. Já disse para Deus e o mundo que eu votei nesse governo, né? Me equivoquei, porque me tratam mal, discriminam, misturam a questão institucional com a questão pessoal e, de uma maneira geral, os médicos estão sendo muito maltratados pelo governo, né? Para mim, já é o comum, porque quem é de sindicato tem que fazer o embate, né? Então, isso para mim é o dia a dia. E eu não estou aqui para falar para o governador, para quem quer que seja, aquilo que ele quer ouvir para ser agradável. Vou falar aquilo que eu acho que tem que ser dito, né? E, como eu disse aqui em determinado momento, a gestão pública de saúde é muito ruim no Estado. É uma das piores gestões públicas que eu já vi. Não ouvem, né, os técnicos, né? Você vai hoje na Secretaria de Saúde para encontrar um médico, é coisa difícil, né? Então, a gente pensa que é preciso repensar essa relação. Eu estou sempre buscando, mas num dia de festividade como hoje, a gente se relacionar, conversar,
Mas se relacionar não quer dizer que a gente tem que só dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. E tem que ouvir aquilo que são ideias, né? E a gente pensa que não tá bom a coisa. Agora, 6h27, estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Simeão, o médico Mário Viana. Uma pergunta aqui, uma questão levantada pela Bruna Cifuente pelo aplicativo Humano. Ela queria saber uma breve análise do que o setor da saúde pode ter no futuro com essa situação de hoje aqui no Estado. Olha, se eu entendi bem a pergunta, o futuro é sombrio, né? É um prognóstico sombrio que nós dizemos quando um paciente tem pouca chance de sobreviver. A saúde do Estado está indo realmente para a UTI, já está na UTI, né? E o prognóstico é muito sombrio, porque nós não vemos ações concretas, a cada momento é uma novidade, né? Por exemplo, você falou, querida, que o governo vai acabar com as terceirizadas, vai manter os médicos. Eu poderia aqui dizer que eu vou ficar contente, até porque eu também trabalho em empresa médica, mas não fico, porque eu sei que vai ter problema. E diz nessa reportagem, que eu li rapidamente, que vai contratar temporários. Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos de fiscalização? Porque tirar um terceirizado e colocar um temporário, para mim é pior ainda, porque nós já tivemos no passado recente problemas de temporários há 15, 20 anos de governos anteriores que não são efetivados, porque para ser efetivado no serviço público tem que ter o concurso. Quer dizer, que vai se cometer esse absurdo de contratar temporário no lugar do terceirizado, aí eu não estou entendendo mais nada. Qual seria a alternativa viável? Qual seria as ações efetivas para se reverter esse quadro? Eu acho que é um planejamento estratégico, né? Pensado, organizado ao longo de 2, 3 anos, não sei exatamente quanto tempo. Mas né? A gente tem esse tempo, doutor? Como 2, 3 anos? Para se fazer um planejamento agora? Ou seria assim uma situação... A pergunta dela é em relação a esse momento. A gente já está na UTI, como o senhor falou. Como é que salva esse paciente? Sim, esse momento tem que se trabalhar com o que se tem. Claro. Né? A gente tem que manter os profissionais que têm a qualificação, né? Não se pode fazer licitações, né, dirigidas, né? Ou então não ter licitação para contratação de prestação de serviço, que é uma coisa que, segundo as autoridades, tem acontecido, né? E tem que se conversar. Tem que ter diálogo com os profissionais de todas as áreas, médicos, enfermagem, técnicos de radiologia, pessoal de laboratório, até o pessoal dos maqueiros, da segurança das unidades de saúde, tem que colocar os seus salários em dias, né? Cumprir aquilo que for acordado, é isso que precisa ser você fazer. E isso não está acontecendo. Não. E a gente vai renovar aqui o convite para o secretário de saúde vir aqui ao programa, se explicar, dar uma explicação à população. Esse convite foi feito reiteradamente aqui pela nossa equipe e a gente volta a fazer mais uma vez, porque a gente só ouve um lado, o outro não conversa com ninguém, então é meio complicado isso. Presidente, nós tivemos um exemplo recente, que foi com as organizações sociais, que é Instituto Nacional, exatamente, o Instituto Serviço Social. E não foi bem sucedido isso aí. Teve até a operação da Polícia Federal, vários presos e tal. Tá voltando isso aí? Sim, né? Você está falando da Operação Maus Caminhos, né? Isso. Instituto Maus Caminhos. Agora nós temos uma OS, uma organização social, que eu quero dizer bem claro aqui, eu não tenho nada contra a organização social de pessoal, é institucional, que está gerenciando o Delfim Aziz e, por tabela, a UPA Campos Sales, né? Que já recebi telefonema de vários médicos jovens que estão trabalhando lá, estão há 3 meses sem receber, querendo paralisar, e eu orientei eles que deveriam fazer os procedimentos de praxe, comunicar às autoridades, inclusive ao sindicato, para que a gente pudesse ajudar. Então, assim, no Brasil todinho, né? Existem centenas, talvez até alguns poucos milhares de OS trabalhando na área da saúde, e 80% a 90%, isso numa reportagem da Veja de 8 meses atrás, estão envolvidas em desvios do dinheiro público, né?
Então isso daí é o caminho comum que tem acontecido no Brasil todo. E se quer fazer isso daqui. Desde o início desse governo se colocou realmente que a melhor administração é a OS e tal, e etc. E a gente está vendo aí o Delfina já há 6 ou 8 meses com uma OS, num planejamento de 5 meses era para sair do estágio 1 e ir até o estágio 5 para que o hospital funcionasse em 100%, não funciona 30%, né? E recebem direitinho em dia, melhor do que as outras empresas, as empresas médicas e de enfermagem, né? Então eu queria entender isso. E eu, de novo, apelo para as autoridades dos órgãos de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas, tem que entender o que está acontecendo lá. Um exemplo, se repassa cerca de 10 milhões por mês para o Delfina Aziz para fazer um trabalho que não é 1/5 do que se faz no 28 de agosto, que recebe o mesmo valor. Tem alguma coisa errada nessa conta. Entendeu? Não bate, não fecha. Não bate, né? Isso tudo já foi denunciado por deputados, pelo sindicato, por outros órgãos, e a coisa continua do mesmo jeito. Né? Doutor, vamos falar um pouco do médico, né? Do profissional, né? Existem verdade. Comentários, existem uma série de coisas que os profissionais da medicina são os mais bem pagos do país. E muitas vezes alguns, né, são classificados aí de mercenários. Há consultas caríssimas que só ricos podem pagar e por aí vai. Por que essa realidade? O que realmente acontece nesse processo todo, doutor? Bom, eu queria te dizer que ontem nós fizemos um pequeno evento na FGV SAPES, é um curso de pós-graduação que abrange a área médica e outras áreas também, lá no 3º piso do Amazonas Shopping, né? E um dos temas que foi abordado, né, exatamente foi o empreendedorismo médico, né? E foi o doutor Cristiano, urologista de renome aqui na cidade, né? E ele mostrou lá que somente 2% dos médicos, dos 470 mil médicos, são considerados médicos empreendedores e tem esse nível de valores de consulta que você citou, né? A realidade da grande maioria, dos 98% dos médicos, é uma realidade muito dura, meu amigo, de trabalho de 60, 72, 84 horas por semana, entendeu? Para ter um salário, para ter uma dignidade mais ou menos, entendeu? Não é essa a realidade. Infelizmente, eu gostaria que os médicos tivessem, inclusive ontem, conversando com a deputada Maiara, que é lá na Assembleia Legislativa, que é a presidente da Comissão de Saúde, ela falou que parece que há um entendimento do governo, caso realmente passe a carreira médica de Estado, que já passou, já é uma emenda constitucional, precisa regulamentar, que a proposta salarial é o valor do juiz de início de carreira, do promotor e tudo mais. Eu gostaria de ter esse salário. Seria o nosso nirvana. Então não é geral, né? Em alguns casos, né? Olha, o doutor Cristiano é um profissional de altíssimo nível realmente aqui na cidade de Manaus, né? E ele diz que são 2%, mostrou lá estatísticas, estudos de instituições de credibilidade que têm salários realmente diferenciados nesse nível aí de poder cobrar consulta de 500, 600 reais. A realidade do médico é trabalhar consulta de plano de saúde de 50 reais, 27% em cima, mais o custo do consultório, no final não compra um saco de pipoca uma consulta. Por isso que eu disse no início, não só a saúde pública, mas a saúde privada, o médico hoje é explorado. Bom, nós temos aqui, evidentemente, com um olhar que nós temos médicos muito bons, outros nem tanto, evidente, né? Qualquer profissão, qualquer profissão é assim. Toda profissão é assim. E tem casos de médicos no serviço público, por exemplo, que sequer olham para o paciente. A gente sempre recebe denúncias sobre essa falta de empatia dos médicos. Isso é uma forma de atendimento, é praxe ou não? Eu acho que não, a maioria atende com maior zelo. Mas eu vou te dar um exemplo, né? Se você estivesse aqui no estúdio, tendo que entrevistar 20 pessoas ao mesmo tempo, num ambiente que cabe 3, 4, talvez, né? Com os 3 entrevistadores aqui, mais um, não daria muito certo, né? Então, sem condições, outro dia que eu digo um ano atrás, aí eu fico empolgado, sabe? Que eu gosto de falar mesmo. Vambora. É o seguinte, um ano atrás eu fui no gabinete de uma promotora federal, né, de uma promotora, né, procuradora federal aqui, exatamente para denunciar condições de trabalho e tudo mais. E ela falou, olha,
só entra 3. Nós éramos em 5 ou 6 ou 7, que o gabinete só cabe 3. No pronto-socorro eu não posso fazer isso, meu amigo. Entra quantos precisar. E às vezes o médico se vê, ele não tem nem como caminhar entre as macas. Eu tô todo dia vendo isso, amigo. Então, é preciso, eu peço aqui que a população nos ajude, compreenda. Quando um médico, eu não aceito também que o médico não olhe na cara do paciente, que não tenha o carinho que precisa ter. E os médicos são humanos, a maioria tem humanidade. Não, se não tiver vocação, não faz medicina, entendeu? Agora, dentro de um ambiente de guerra, que é o que normalmente tem acontecido, é impossível, meu amigo. Uma coisa é você atender num ambiente amplo, um paciente com a sua privacidade. Estamos aqui diante de uma jornalista. Nas maternidades de Manaus hoje, é um desastre. É uma mulher amontoada em cima do outro. O médico não tem nem como examinar a paciente. De vez em quando nasce bebê fora do ambiente que era da sala de parto, porque não tem vaga. As salas de parto fica paciente internado, as salas de cirurgia fica bebê. Meu Deus, será que as pessoas não acreditam nas fotos, nas coisas que a gente mostra? Exato, exatamente. Complicado. Agora também é complicado que em época de tecnologia tem o tal do Dr. Google. O senhor já se deparou como é que vocês convivem, né? Porque antes da pessoa chegar, a pessoa já chega com o diagnóstico, né? Porque consultou aí o computador, viu no Google, Dr. Google, e já chega assim, não, eu tô com isso, né? Não, olha, não acontece? Eu vou te dizer, você vai se espantar. Eu até acho interessante. E é uma questão de saber conversar. Eu ainda faço consultório, um esforço muito grande, mas é uma coisa que me dá prazer exatamente por isso que você falou aqui, meu amigo. No consultório eu consigo olhar com mais fixação nos olhos do paciente, consigo dar a atenção maior que precisa ser dada. Também, se não fizesse isso, realmente aí fica difícil. Então, assim, ó, o paciente chega lá e me diz que consultou o Google e que pensa que possa ser isso, aquilo, outro, eu acho que ele está até colaborando comigo, entendeu? Antecipando já o diagnóstico. Exatamente. Né? E o médico tem que estar preparado para isso, porque na Europa, nos Estados Unidos, segunda consulta ou uma consulta virtual, né, já é uma realidade. Então o médico tem que estar preparado para isso, tem que saber o seu ofício naquela área de atuação para poder, vamos dizer, se contrapor ou até aceitar esse diagnóstico que ela às vezes traz de uma forma até colaborativa, eu penso, entendeu? Então não vejo isso como sendo um problema de atrapalhar a relação médico-paciente. Bacana. Tá ótimo, então muito obrigada pela sua presença hoje aqui, uma data significativa e com assuntos tão delicados e urgentes, não é? Como o dia de hoje. E parabéns, né? Exato, Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, SMEAM, o médico Mário Viana. Parabéns pela sua data, né? Muito obrigado. E suas considerações finais? As minhas considerações finais pelo dia festivo que é de que os médicos não desistam, né? E eu vi isso dito num congresso de ginecologia aqui que eu fui participar da abertura, dito pelo Dr. Anderson. Faço aqui minha homenagem a ele em nome dos outros médicos, que ele fez uma apresentação sobre a situação das maternidades no Amazonas, em Manaus principalmente, e ele mostrou que a situação era caótica, paciente internado em cadeira, em trabalho de parto, 5, 7, 8 cesarianas para ser feita no plantão sem ter a sala de cirurgia, e ele disse no final que nós vamos continuar, porque médico não desiste nunca. Nós somos médicos brasileiros. Feliz dia do médico a todos, muito obrigado aqui pela oportunidade, e eu quero dizer que os colegas não podem desistir, vamos continuar a luta em prol dos nossos pacientes, em prol da Amazônia e do Brasil. Parabéns, muito bem. E aqui vocês têm voz, viu? Voz e vez. Muito obrigado. Também 6h40 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na frequência certa. Você está ouvindo 18 horas. Vamos então agora com mais uma, Ciri Soares, da playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Essa foi aí Vitor Clay, né? E a Pupila, né? E a Ana Vitória. A música Pupila, uma canção aí do duo Ana Vitória com parceria. Quem é o cantor? É o Vitor Clay. Exatamente, a composição de Pupila foi feita por Vitor Clay e Ana Caetano. O videoclipe, que tem um clima bem descontraído e divertido, mostra o duo Ana Vitória junto com o Vitor Clay passeando, brincando numa praia, aquela coisa assim, bem verão, bem jovem.
Muito bonitinho, o clima bem deles. Tem uma pegada pop romântica, né, Karine? Exato. Seguindo ao estilo já conhecido pelos fãs dos artistas, né? O clipe Pupila é um sucesso com mais de 24 milhões de views no YouTube. Tá bom, Karine? 24 milhões. Tá bacana, né? Tá bacana. Vamos direto então saber como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, boa noite a todos. Conferindo o trânsito na Avenida Maceió, no sentido bairro, nas proximidades da Avenida Efigênio Salles, da Cir Vargas, o trânsito tem fluxo lento. E na Avenida Doutor Teomário Pinto, o trânsito tem fluxo completamente lento no sentido centro, em toda a via. 18 horas. Política. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, condecorou com o título de cidadão do Amazonas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O título foi entregue na manhã desta sexta-feira no plenário da Casa, em reconhecimento à posição do ministro na proteção da Zona Franca de Manaus. O deputado Josué Neto disse que a vinda do ministro Fux a Manaus é estratégia para o futuro da Zona Franca. Josué lembrou que o novo cidadão do Amazonas, o Luiz Fux, deve ser o próximo presidente do STF, o que pode vir a ser crucial para a segurança jurídica da economia do Estado. E ao receber o título, o ministro Luiz Fux falou da importância estratégica da Amazônia para a humanidade, dizendo que a Amazônia é a capital do mundo. Fux é o 4º ministro da atual formação do STF que é agraciado com o título de cidadão do Amazonas. Os outros foram Celso de Mello, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Pode até se dizer que é praticamente uma corte amazonense. Cidades. E a Prefeitura de Manaus assinou agora há pouco um contrato de 350 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Esses recursos são provenientes do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento, onde mais de 480 comunidades devem ser beneficiadas aqui em Manaus. Como explica a nossa repórter Nathalie Moraes, que acompanhou tudo ao vivo. Oi, Karime. Oi, Carlão. Cid Soares, Boa Paulo noite. Castro. Eu acabei de chegar direto da Prefeitura de Manaus. É isso mesmo, Karime. O prefeito Arthur Vigílio Neto acabou de firmar aí uma parceria de mais de 350 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Desses 350 milhões, aí mais de 141 obras serão executadas em toda a cidade. Ou seja, Manaus vai se tornar, assim, um canteiro de obras, vai ter obra por todo lado, segundo o prefeito Arthur Vigílio Neto. A novidade é o que, Karine? É a construção do Centro de Cooperação da cidade e que reunirá aí serviço de atendimento móvel de urgência e a defesa civil. Uma outra novidade também que ele anunciou foi a revitalização da ponte do Educandos. Ele anunciou ainda que vai aí construir um velódromo, uma pista de velocidade para ciclistas. Eu vou pedir aí pro Carlão soltar algumas informações que o prefeito comentou durante a entrevista coletiva. A gente tem pensado muito no futuro da cidade e na verdade a gente teve surpresas tão agradáveis que eu pretendia fazer lote 1, lote 2, lote 3 e 4 neste ano. Ano que vem 5, 6, 7 e 8 de recapeamento para nós encerrarmos o nosso trabalho e as nossas possibilidades. E mais 100 milhões neste ano de tapa-buraco e mais 100 milhões no outro ano. Dá um total de dois anos, deve dar perto de 2 bilhões no total dos investimentos, enfim, só nessa questão de infraestrutura, fora escola, saúde, ação social e tudo mais. Mas as coisas sorriram de tal maneira, eu dei o exemplo agora para vocês de como que eu fui falar com o presidente da Caixa que eu estava com dificuldade de desembaraçar uma emenda de bancada no valor de 43 milhões e ele ficou... Eu acho uma figura tão boa, eu tenho um carinho por ele tão grande, que eu notei ele preocupado, assim, tipo, poxa, eu não vou atender esse cara, fez o trabalho direito, ajustou a cidade, fez tudo que a gente quer que as outras cidades façam, elas não fazem, e então eu vou negar para ele, mas não estava na alçada dele àquela altura. Depois ele soube puxar para a alçada dele, mas antes disso, ele mandou falar para o meu secretário de Finanças que a Caixa estava espontaneamente abrindo mais 350 milhões de reais.
Esses 340 milhões de reais eu não pedi. Foi assim, tipo um prêmio dado por ele à cidade nota 10 em ajuste fiscal, a cidade nota 10 em ajuste previdenciário, a cidade que cumpre à risca as regras da lei de responsabilidade fiscal, que não fica brincando com o servidor público, que trata o servidor público com respeito e que cumpre seus deveres todos com os servidores públicos. Então eu acho que ele quis homenagear essa cidade. Então, Karime Leão, a gente pode acompanhar como é que vão ser essas obras. E o prefeito Arthur Neto anunciou ainda as datas do pagamento do 13º salário para os servidores municipais. A segunda parcela do 13º será paga no próximo dia 13 de dezembro e no dia 19 de dezembro estará na conta o salário dos servidores. Pode soltar, Carlão. Eu antecipei o pagamento de janeiro para que o mês de janeiro não ficasse longo demais a ponto de complicar as contas de cada família, as contas das famílias, as contas dos servidores da prefeitura. E se precisar, nós vamos fazer de novo isso, porque nós temos disponibilidade para fazer isso outra vez. E aí em janeiro as coisas já se ajeitam e a gente acerta uma data definitiva para ir tocando. Mas o importante é saber que eu estou indo para o meu último ano de governo, que será o ano que vai nascer do Réveillon deste exercício de 2019. O que vai nascer do Réveillon é o nosso último ano de governo. Então, Nathalie, assim ele encerrou aí a coletiva dele sobre o assunto. Vamos esperar e vamos ver quais são as próximas novidades da Prefeitura de Manaus. Desde já, estamos a menos de uma semana do aniversário da nossa cidade. Quero parabenizar a cidade de Manaus, viu, Karime? Tá ótimo, então. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora, 6h52. Carlão, tempo de mais uma música? Bora, playlist 18 horas. 18 horas. Playlist 18 horas. Em 100,7 é o Alok 7, né? The Wall. O DJ brasileiro Alok lançou uma versão eletrônica e dançante para Another Brick in the Wall. É parte 2 essa daí, ok? Em parceria com DJ 7. A canção original faz parte do clássico do disco aí, The Wall, do Pink Floyd, lançado em 1979. É um classicão essa, né? E de acordo com a Billboard, a Alok fez um remake oficial, o que significa que obteve os direitos para reproduzir a canção. O site da Billboard afirma ainda que o próprio Roger Waters aprovou essa versão do Alok, que ficou realmente genial. O que gostei mais ainda foi do clipe. As imagens são muito legais. São bem fortes, né? Show. 18 horas. O ex-deputado Paulderney Avelino, do DEM, é o novo secretário do governo Wilson Lima. Ele foi anunciado pelo próprio governador como novo representante do Amazonas no estado de São Paulo. Segundo anunciou o governador em live no Facebook, Paulderney vai atuar como uma espécie de embaixador do governo do Amazonas junto a empresários e instituições públicas e privadas paulistas e ajudar aí na articulação política em Brasília. O Paulderney disputou a reeleição para deputado federal no ano passado, mas não obteve êxito. Agora, como secretário de governo, vai ter salário de 23 mil. Bom, com a ida de Paulderney para compor a equipe de secretários de Wilson Lima, o DEM, que no Amazonas é presidido por Paulderney, passa a apoiar aí a administração estadual. E recentemente o partido lançou o nome do vice-prefeito Marcos Rota como pré-candidato a prefeito de Manaus. E até o momento, Rota não se posicionou sobre a decisão do presidente do seu partido. Agora tem Talk Show. Seguimos? Vamos de humor? Vamos de humor, então. Talk Show aqui na Mix FM. Agora na Mix, Talk Show com o Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Mais um Talk Show no ar. E como eu tô sem muita paciência, já vou chamar o nosso convidado de hoje. Corta. Mas corta o quê, pô? Eu não errei nenhuma fala. Tem que ser mais animado, pô. Não pode começar assim seco. Você quer que eu entre no chuveiro pra ficar todo molhadinho? Pô. Cadê essa dia? Vamos lá, vai. Começou o Talk Show, tá ok? Corta. Aqui foi agora, pô.
Você falou tá ok 2 vezes. É chato pra caramba, hein? Falei porque o programa chama Tá Ok Show e eu sempre falo tá ok, tá ok? Pô, torra a porra do meu saco, pô. Tá bom, vamos lá. 3, 2, 1, começando mais um Tá Ok Show e hoje no programa vou trazer esse grande convidado. Corta, se for da Tenão de novo eu vou embora. Aí, só quer saber? Porra, vai embora aí, ó. Tá exonerado. A gente pode gravar, produção? Não, acabou o tempo. Você ouviu na Mix? Tá Ok Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Tá ok? Mix. O ex-vereador, ex-apresentador do Boi Caprichoso e levantador de toadas Arlindo Júnior usou suas redes sociais na manhã de hoje para comunicar que vai enfrentar uma nova jornada para a retirada de um câncer no cérebro. O cantor já realiza um tratamento contra o câncer no pulmão em São Paulo desde 2016. Agora 6h58, vamos saber quem vai pro cinema. Vamos lá. Ana Esther Carvalho, Juliana Royce e a Andrés Feliz. Olha o nome dela, Andrés Feliz. Andrés Feliz. Eu acho que ela ficou feliz. Que linda. Parabéns. Segunda a gente volta com mais, né, Karine? Com certeza. Bom, e agora nós vamos direto aí pro nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje sobre a situação dos médicos no Amazonas. Hoje é o dia deles. A medicina, sem dúvida, é uma das áreas do conhecimento que exigem maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional. O bom médico, além de ter um bom embasamento teórico, deve saber relacionar-se, promovendo uma relação de confiança com o seu paciente. Na rede pública, muitas vezes são obrigados a trabalhar sem as condições ideais. Suas entidades representativas têm atuado para denunciar situações de caos na saúde do Amazonas. Quem sabe, hoje, no dia deles, o melhor presente seria a notícia de que as coisas tendem a melhorar. É o que todos nós esperamos, desejando que cada vez mais, em todos os lugares, as pessoas possam ter um atendimento de alto nível, com as condições que os médicos merecem ter para trabalhar. Para 7 horas em ponto em Manaus. Boa noite, Cid. Boa noite, Karine. Boa noite. Boa noite. Eu queria mandar aqui um abraço especial ao Arlindo Júnior, dizer que continuamos nas orações sempre, viu, meu irmão? Tenha fé. Isso. Estamos juntos. Pop da Selva. Mandar um beijo para o Sandro. Boa noite, Sandro. Você que nos acompanha aqui pelo aplicativo Humano. Valeu, gostei do elogio. Manda uma mensagem pra Karine aí, engraçada. Gostei. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, ótimo final de semana a todos. Boa noite pra vocês, 100,7. A gente volta aí na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Mix FM. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.